um assunto que é muito distorcido hoje em dia, muitas narrativas, muitas versões, sem, contudo, ter uma fundamentação histórica e os conceitos e variantes que a história tem, que ela fornece. E essas narrativas, elas existem muito por causa da ideologia do revisionismo histórico que existe hoje em dia, de uma forma totalmente irresponsável, né? Você pode até fazer uma revisão da história para ajudar a elucidar certas lacunas que existam, porque você encontrou, porque os pesquisadores, a historiografia conseguiu encontrar mais elementos para que essas lacunas sejam preenchidas. Existe isso, claro, mas o revisionismo que eu estou dizendo aqui não é esse. É um revisionismo desonesto que tenta mudar a história e contar uma outra história segundo os seus propósitos, intenções e interesses, principalmente políticas e ideológicas, né? Então, neste vídeo, eu quero conversar com os senhores sobre a questão da escravidão na humanidade, na história, né? Nós vemos hoje que a escravidão ela é muito ligada ao conceito de racismo e muito ligada também aos negros ou aos pretos, como eles querem que a gente diga, né? Então, a escravidão, quando se fala em escravidão hoje, logo se pensa nos negros, nos pretos. E quando se fala em racismo, da mesma forma, né? Eles se apropriaram disso e criaram um imaginário popular que relaciona essas coisas já a princípio, já sem muita reflexão, sem muito arrazoamento, e isso é repetido e é propagado e se torna uma verdade, né, para muitos. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a escravidão. E primeiro eu quero dizer aos senhores que a escravidão, ela existe, pelo menos existe hoje em alguns locais do planeta, mas coisas bem pontuais, né? Mas ela existiu ah, desde a antiguidade, né? Nós podemos dizer aí que desde cerca de 3.000 anos antes de Cristo já existem registros históricos de grupos que foram escravizados. Então você pode aí mencionar a Grécia Antiga, Roma, os povos ali que ocupavam a região da Mesopotâmia, enfim, os hebreus, que hoje nós chamamos de judeus ou de israelitas, né? Todos esses povos, de uma forma ou de outra, conviveram com a escravidão, ou sendo escravos, né? Ou fazendo outros povos escravos, porque essa era a cultura da época, era assim que eles viviam, eles nem tinham esse conceito de escravidão que nós temos hoje. Você tentar explicar a escravidão na época com a visão atual, com o contexto atual, é um absurdo. Você tem que entender os contextos da época, o contexto social, político, militar, né, e religioso, e analisando esses contextos todos, você consegue entender o porquê, as razões de acontecer o que acontecia na época, né? Então, essa forma de interpretação da história, fazendo uma hermenêutica honesta da história, nos leva a conclusões também honestas e fiéis à história. Então, a cultura da época era assim: existiam guerras, impérios, e o vencedor ele fazia do perdedor escravo, ele trazia os escravos, trazia aqueles perdedores, e esses perdedores eram escravos em várias áreas, né? Tanto mulheres quanto homens,
em idade adulta ou jovens, né? Eles eram escravizados e trabalhavam, eram a mão de obra que esses povos tinham, né? Então, era uma consequência natural das guerras o vencedor escravizar o perdedor. Então, isso acontecia na antiguidade, isso aconteceu na Idade Média, na Idade Média a gente chega ali do século V até o século XV, mais ou menos. Então, essa escravidão continuou a existir ali na época feudal, né? O mundo islâmico, o islâmico, os muçulmanos, eles teve ali um crescente ali de território e uma expansão islâmica na Europa, ali na Ásia que nós conhecemos hoje, e eles também escravizaram muitos outros povos, né, com ênfase nos eslavos, e daí que vem, dos eslavos é que vem esse conceito de escravos, né, que nós entendemos hoje. Então, muitos povos da época foram constantemente escravizados pelos vencedores, por aqueles que venciam as batalhas na época, né? Então, antiguidade, Idade Média, nós, quando chegamos na Idade Moderna, a partir ali do século XV até por volta do século XVIII, isso também continuou existindo, né? E na época das grandes navegações, né? Na época daquela aquela espécie de concorrência entre Espanha e Portugal, Portugal era uma potência na época, né, na questão das grandes navegações, eles fabricavam as embarcações da época, né? Inclusive os espanhóis, quando Cristóvão Colombo, quando descobre a América, aquela expedição, ela foi feita em embarcações portuguesas, né? Que os espanhóis compraram. Então, os portugueses eram uma potência. Os primeiros navios, vamos chamar assim, que tiveram canhões nas suas laterais, foi uma invenção dos portugueses. Então, passou de apenas uma forma de transporte de carga e pessoas para também uma arma de guerra. Então, invenção dos portugueses, né? A marinha como uma força de guerra, uma força armada, né? Então, nesta época também, do século XV ao século XVIII, eh, houve muito comércio de escravos. Inclusive, no descobrimento do Brasil, os portugueses traziam esses escravos depois da escravização dos indígenas, que não deu muito certo. Eles passaram então a trazer os negros africanos, os escravos africanos, que eram vendidos para os portugueses e para outros países também, pelos próprios africanos. Essa essa conversa que acontece, essas imagens que acontecem nos filmes que nós vemos muito aí, da, dos portugueses ou espanhóis chegando num território, descendo e atacando as aldeias ali, pegando aquelas pessoas como escravos, isso é tudo balela, viu, gente? Isso aí, na verdade, isso não existiu, não. Eram portos, eram locais onde os próprios africanos traziam ali outros africanos escravizados e chegavam ali os europeus e compravam esses negros, escolhiam e compravam esses negros africanos. Era um comércio muito usual, isso era comum na época, os europeus irem até a África e comprarem negros dos próprios negros, porque ali havia também essas guerras entre eles, as tribos africanas diversas, né? E da mesma forma que na antiguidade, os vencedores escravizavam os perdedores. Então, eles pegavam parte desses escravos e vendiam, né, em troca de mercadorias, em troca daquilo que eles queriam, vendiam para aqueles que queriam também comprar, e eram os europeus que usavam esses escravos como mão de obra, né? E no caso os portugueses trouxeram muitos
desses negros para o Brasil, os famosos navios negreiros, né? E aqui no Brasil eles trabalhavam, né, nesse novo território que foi, então, fruto desse descobrimento dessa expedição de Pedro Álvares Cabral e os portugueses que fabricavam essas embarcações. Nós dizemos sempre que eles vieram em caravelas, mas não eram só caravelas, existiam naus. Você vê muito nos livros que Cabral veio em caravelas, porque caravela é a forma que as pessoas vão entender que eram embarcações, né? Quando você fala, olha, vieram em caravela, já pensa, vieram em navios, em embarcações. Se você disser Cabral veio em naus, muitos vão dizer nau, mas o que é isso, nau? Então, dificulta o aprendizado. Então, você diz caravelas, porque existiam caravelas, né? Duas, e depois você se aprofunda mais em detalhe explicando quais os tipos de embarcações. Existiam outros tipos de embarcações além das naus e caravelas, que não faziam parte dessa expedição, mas haviam outros tipos também fabricados pelos portugueses, né? Então, por isso que se diz caravelas, mas eram naus e caravela. A nau era uma embarcação maior, né? E as caravelas eram embarcações menores, mais ágeis, mais velozes e usada principalmente nos desembarques e ali onde eram encontradas as novas terras. Essas grandes navegações, elas visavam não somente a expansão territorial, né, desses países, principalmente Espanha e Portugal, desses reinos, né, mas também, além da expansão territorial, a questão econômica também, né, de riquezas, né? E só fazendo um parêntese aqui nessa questão da escravidão, o Brasil, território aqui que foi fruto desse descobrimento, ele nunca foi uma colônia de Portugal. Isso é uma inverdade que alguns propagam por desconhecimento histórico. Portugal, quando descobriu aqui, ele inseriu esse território no reino de Portugal. Então, nunca foi um território à parte, uma colônia apenas para a exploração, não é? Pelo contrário, todas as pessoas que nasciam aqui no Brasil eram consideradas por Portugal cidadãos portugueses, com os mesmos direitos de quem nascesse lá em Lisboa, por exemplo, não é? E eles usavam o território aqui que foi fruto do descobrimento como um novo território que, é claro, foi explorado, mas para as riquezas do próprio Portugal em que estava inserido esse território. Então, muitas dessas riquezas foram usadas aqui no Brasil. Inclusive, muitas riquezas vieram de Portugal para o Brasil quando a família real se fixou aqui no Brasil. Inclusive, a Marinha Portuguesa veio para o Brasil. E aí que nasce a Marinha do Brasil, com as embarcações de Portugal, que foram fundamentais, por exemplo, na Guerra do Paraguai. Então, Portugal, ele contribuiu muito para o desenvolvimento do Brasil, para que nós somos hoje. Não só na Marinha, mas trouxe muitos equipamentos, trouxe riquezas, ouro. Quando a família real se fixou aqui, trouxe muitas riquezas para o Brasil, equipamentos, pessoas especializadas, portugueses, que vieram para o Brasil, ensinaram aqui, aqueles que nasceram aqui no Brasil, que já estavam aqui no Brasil. Então, isso foi muito bom para a indústria brasileira, para a estrutura, a infraestrutura brasileira, para as Forças Armadas. Foi nesse período do Império que foi criada as polícias, existiu muita coisa cultural que foi criada, museus, parques, edificações, arquitetura, engenharia, música, artes, a organização do Estado, sistema de governo, uma monarquia parlamentar. Isso tudo, esse desenvolvimento aconteceu até o golpe que foi dado pelos militares, e daí começou a República. A família real foi expulsa do Brasil e foi tomado da família real todas aquelas riquezas que elas tinham trazido aqui, estavam usando aqui no Brasil. E a partir daí nós sabemos já
da tragédia que é a República Brasileira, né? Só esse parênteses que eu fecho aqui. Então, a escravidão era algo usual, comum, usada por todos os países. Alguns vendiam, outros compravam escravos. Ah, a escravidão não era apenas exclusiva de negros, muitos brancos, muitos orientais foram escravizados na história. Então, se você pegar o percentual entre um e outro, muito mais brancos foram escravizados do que negros, porque os próprios negros vendiam os brancos, os negros para serem escravos, né? Então, uh, essa conversa de dívida histórica que os grupos negros ou pretos, essas minorias se chamam minorias, mas não são minoria, né? Eles pregam aí de que nós temos uma dívida histórica. Se nós formos levar isso ao pé da letra, então, eles também têm uma dívida histórica, porque eles também escravizavam. Existiam negros no Brasil que tinham escravos, existiam no Brasil senhores, que chamava, numa época, senhores de engenho, né? E também na época do café, na época do ouro, que tinham escravos. Ah, se você comparar a própria família real, brancos, europeus, né? Eles não tinham escravos. Dom João VI, quando veio para o Brasil, ganhou um número de escravos, ele comprou esses escravos e libertou esses escravos, e esses escravos trabalhavam para ele recebendo um salário, eram funcionários, vamos dizer assim, de Dom João VI. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, todos esses integrantes da monarquia não tinham escravos e trabalhavam para que todos os escravos fossem libertados. Tanto é que foi a Princesa Isabel que assinou a Lei Áurea em 1888. Então, a escravidão não era exclusiva de negros. A história conta outra história do que essa versão mentirosa. Ah, negros escravizavam negros. No Brasil havia negros que tinham escravos. Esse mito ali de que existia um movimento dentro dos negros para libertar os negros e que esse movimento é que fez que acontecesse a abolição da escravatura, não é verdade, né? Os quilombos que existiam, e principalmente o famoso Zumbi dos Palmares, né? Quilombo conhecido, ele próprio no quilombo tinha escravos, ele criou ali um tipo de organização que existia na África quando ele morava lá, os seus antepassados moravam lá, né? E ele criou ali uma organização igual que tinha lá, então tinha escravos também, tinham mulheres escravas, tinham homens escravos, negros também. Ele era autoritário e tal, enfim. Estude a história de Zumbi dos Palmares. Então, a escravidão, ela existiu desde a antiguidade, não era exclusiva de negros, ela existiu no Brasil, e essa tal de dívida histórica é uma grande mentira, né? E o racismo, ele vem muito depois, esse conceito de racismo, né? Principalmente ali nos Estados Unidos, no período da Revolução Americana, depois da Guerra Civil Americana. Ali existia realmente um racismo estrutural, ainda existe hoje, mas é muito combatido, muito menos, mas ainda existe. No Brasil nunca existiu racismo estrutural. Existem racistas no Brasil, sempre existiram, mas são questões pontuais. O Brasil é um povo miscigenado, ou seja, ele é misturado, europeu, africano e indígena, e nós todos temos um pouco de cada um destes, e nós nunca pensamos
no outro que é negro, ou no japonês, no oriental, no chinês, né? Ou no que tem mais traços indígenas, e nós fazíamos algo contra essas pessoas porque elas eram diferentes do branco, mais europeu e tal, que nós também temos traços. Nunca existiu isso. Começou a existir de umas décadas para cá, importando estas coisas dos Estados Unidos, que lá existiu muita segregação, né? Ainda existe, mas está sendo combatido. E no Brasil nunca houve essa segregação. O negro nunca foi discriminado de forma estrutural. Nós nunca fomos um país racista, mas foi importado isso para o Brasil, e os mesmos discursos feitos lá começaram a serem feitos aqui, como se nós tivéssemos a mesma história, a mesma origem, o que não é verdade. E a história norte-americana é muito diferente da história brasileira, desde o seu descobrimento e todo o transcorrer dos períodos da história de cada um desses países. São coisas muito distintas, e mas esses pequenos grupos que fazem muito barulho importaram isso dos Estados Unidos e começaram a propagar isso no Brasil, e as novas gerações que não conhecem história, que não têm conhecimento disso, começaram a ouvir e entender esses discursos como verdade, e passaram também a propagar essas verdades, iniciando isso ali nas universidades, nas faculdades. Esses grupos que tomaram esses lugares, eles começaram a propagar esta mentira de que o Brasil é um país racista, de que no Brasil existe uma estrutura racista, de que nós temos que combater isso, que todo branco potencialmente é um racista. E as novas gerações começaram a ouvir isso e passaram a propagar isso como se fosse uma verdade. Então, hoje, nós temos muito mais racistas no Brasil do que antes desta importação norte-americana. Porque o simples fato de você criar um grupo antirracista já é racismo. Então, começou então as políticas de cotas, as políticas de separar brancos e negros, e isso foi criando na população esse sentimento de racismo, e hoje qualquer coisa é racismo, e dessa forma nada é racismo, virou uma banalidade, apenas um discurso que inclusive virou lei. Se você hoje chamar um amigo de "ô negão", se alguém ouvir, pode te processar. Se você brincar, se você fizer uma piada, como sempre existiu, não só com negros, mas com brancos, eh, eh, com orientais, com indígenas, a gente sempre brincava sem nenhuma outra intenção, nada de racismo, né? Eh, os mais branquinhos eram os branquelos, né? A gente brincava. Os mais negrinhos era o negão, né? Era o neguinho. E os próprios negros, eles não entendiam isso como racismo, e nós também não entendíamos como, quando falávamos de nós. Mas hoje se tornou um crime, né? Então criou-se sim muitos racistas a partir dessas atitudes. Isto é lamentável. Nosso país se tornou um país com muito mais racistas do que antes desses movimentos que se dizem antirracistas ou antirracismo. Então, a escravidão foi dessa forma. Não se pode entender a escravidão do passado com a cabeça do presente. Tem que se entender os contextos para não falar bobagem. Para eles isso não era errado.
para nós hoje é, né? O racismo foi importado, esse conceito foi importado dos Estados Unidos. Em vez de nós importarmos coisas boas, a gente acaba importando as coisas que não prestam. Esse racismo estrutural não existiu no Brasil, não existe ainda, mas existem mais racistas por causa desse movimento. Tá ok? Espero que tenham gostado dessa pequena aula. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.